Então, deixa eu já compartilhar a tela antes que eu esqueça. E vou aproveitar agora que está gravando, pessoal. Está gravando, certo? Está com a tela compartilhada. Para falar de novo o recado. Então, no dia 14 de setembro, é o último dia de aula do bimestre. Se for possível, eu queria marcar com vocês uma avaliação oral, valendo 15 pontos. A gente já vai ter feito as 5 atividades, eu já postei 3 lá no Cigás, semana eu posto mais uma. Semana que vem mais uma, dão 5. As duas últimas estou achando que eu vou deixar fazer em grupo, até porque elas valem pouquinho, o tempo vai ser um pouco mais curto, né? Só não esqueçam de pôr o nome de todos os integrantes do grupo na atividade. Essa é uma coisa. Outra coisa é a avaliação oral. Então, no dia 13, a gente faz uma avaliação oral. Eu gostaria de fazer essa avaliação com vocês antes das férias. Eu estava até comentando com o pessoal, eu vou casar na primeira semana de outubro. Então, na primeira semana de outubro, eu não vou dar aula para vocês. Tem a questão da licença lá, que eu vou sair. Se bem que eu não vou dar mesmo, porque a turma de vocês vai ser feriado na terça-feira. Não iria dar de qualquer jeito. Então, eu queria já encerrar as atividades agora. Então, já marquem aí, eu vou colocar no Cigar, mas já marquem na agenda, sei lá, como é que vocês se organizam aí, no caderno, onde vocês marcam as coisas de vocês, bilhetinho na parede, celular. No dia 13, para a gente se separar em grupo e fazer aquela avaliação. Nossa, tá, o meu cabelo acerta de nenhum. E fazer aquela avaliação, sair na rua de boné agora há pouco, fazer aquela avaliação oral, igual a gente fez no bimestre passado, tá? No dia 13, grupos de 5, eu ainda vou separar os temas, vou mandar certinho para vocês lá no Cigarro, tá? Agora está gravado aí. Pessoal, então começando já, a gente viu a semana passada a introdução de estrutura cristalina, né? A gente começou a ver o assunto estrutura cristalina, que de uma forma bem simplificada, até para a gente não, vamos dizer, não perder muito tempo, não seria perder tempo, mas não revisar uma coisa que já foi vista e eu consegui falar tudo que eu preciso falar hoje, a estrutura cristalina é um padrão através do qual os átomos estão organizados em um metal. Então você fala, esse metal tem estrutura cristalina tal. Nós vamos ver as duas principais hoje. Tá, então você já sabe que naquele metal o padrão de organização dos átomos é aquele lá. Ah, não, esse outro metal aqui tem outro tipo de estrutura cristalina. Você já sabe que o padrão de organização dos átomos naquele metal é esse segundo e não o primeiro, tá? Então, a estrutura cristalina é ordem que os átomos estão organizados. Inclusive, o último slide eu coloquei aqui bem grande, escrito à mão. Aqui não foi nem o último slide, né? Aqui fiz essa introdução um pouco mais detalhada e tal. Eu dei essa aula para o noturno, eu melhorei os desenhos, tá? Vocês vão receber essa apresentação aí com os desenhos mais caprichadinhos, igual eu fiz semana passada, mas o de vocês ficou menorzinho, mais tortinho. Esses aqui estão mais interessantes. Esse foi o slide que eu achei que era o último, não era. Cristal, cristalino, estrutura cristalina, ordem, remete à ordem, tá? Padrão de organização. Amorfo ou vidro são aqueles materiais, né, que têm os átomos desorganizados em sua estrutura. Então agora vocês já sabem que o vidro é um material que possui os átomos desorganizados em sua estrutura. Claro que isso você não vê nem no microscópio. Existem técnicas aí de química que permitem os cientistas saberem que num material como esse, os átomos não têm ordem, e num material metálico, por exemplo, que eu não tenho nenhum aqui agora, os materiais têm ordem, tá? Então, assim, primeiro eles fizeram só suposições com os estudos das ligações químicas, dos elementos e tal, e depois realmente eles confirmaram mais para frente, né, isso ao longo da história da ciência, com técnicas, essas posições, né? Mas átomo é uma coisa pequena demais para que você consiga enxergar no microscópio, mesmo no microscópio eletrônico, tá? O único que vai te permitir ver as posições dos átomos é o microscópio de força atômica, mas já se sabia muito antes dessa questão de ordem e desordem, muito antes da invenção do microscópio de força atômica, tá? Aqui a gente mostrou de novo o padrão, mostramos alguns padrões tridimensionais, mas não aprofundamos em um, e aí começamos geometria. Começamos cubo e esfera. Eu precisava que esse negócio sumisse, pronto. Começamos cubo e esfera, tá? A gente viu simplesmente a definição do que é o cubo, todo mundo já tem uma noção. Cubo, dado, né, que a gente usa para jogar jogos de tabuleiros, enfim, outras coisas, né? O dado é um cubo, é um bom exemplo de cubo. Uma caixa, se ela for inteira quadradinha, é um bom exemplo de cubo. Mas formalizando, a gente definiu aqui a aula passada como sendo dois quadrados ligados pelos vértices. Mas ligados como? Por segmentos que também têm o mesmo tamanho do lado do quadrado, sendo a tampinha o quadrado e a base um quadrado igual a tampinha. E aí você liga a tampinha na base por segmentos iguais. Devo até ter dado o exemplo que eu falei que se você pegasse 8 bolinhas de massinha de modelar, essas 8 bolinhas seriam os vértices. Se você pegasse 12 palitinhos, você conseguiria gastar 4 para construir um quadrado.
mais 4 para construir outro quadrado, já deu 8, e mais 4 para construir as laterais, tá? Então a gente concluiu aí que o cubo tem 12 arestas, que são os 12 palitinhos, 6 faces, que seriam os 6 quadrados, a tampinha, a base e os 4 da lateral, totalizando 6, né? 12 palitinhos e 8 vértices. O vértice é o bico, né? O cubo tem 8 bicos aí, tá? Então a gente até escreveu, ó. Só não escreveu o número de vértices, mas vocês conseguem contar, é só contar as bolinhas vermelhas aí nos desenhos que eu fiz eles várias vezes, tá? E aí a gente falou de área da face, área de cada face, área total, ou seja, a área das 6 faces e volume. Não tem muito como deduzir essa fórmula, tá? Talvez vocês precisariam aí de um conhecimento de ensino superior para chegar nas deduções, ou na verdade eu dar uma aula de áreas para vocês, áreas e volumes, não precisaria de ensino superior não. É que aqui a gente não tem tempo de discutir área e volume pela definição. Então, enfim, eu simplesmente apresentei as fórmulas aqui, vocês vão estudar isso em geometria espacial e matemática no ano que vem, entre outras formas, mas aqui eu só preciso do cubo e da esfera, por isso que eu já estou apresentando elas para vocês. Cubo, volume do cubo e área de cada face do cubo teria como definir, sim, sem matemática de ensino superior. A esfera, que a gente vai ver daqui a pouco, daqui a uns 5 minutos, aí não. A esfera, realmente, para ter suas fórmulas definidas, precisa de uma matemática um pouquinho mais elaborada. Então, ali, realmente, a gente só vai apresentar as fórmulas, né? Até aqui, infelizmente, só foi possível apresentar as fórmulas, então lá, mais ainda. Agora a gente precisa definir, já definimos o volume do cubo, que é muito importante para essa disciplina, mas duas coisas que eu diria que são ainda mais importantes que o volume do cubo são as diagonais do cubo, tá? Então a gente vai ver a diagonal da face, que não é a diagonal do cubo, mas ainda está no cubo, e posteriormente a diagonal do cubo. A diagonal da face é bem pequenininho, ela cabe aqui, eu tenho certeza que vocês já viram isso, é basicamente revisão. Então, ó, eu vou redesenhar aqui a face do cubo. A face do cubo, como a gente viu, é um quadrado. O quadrado possui os 4 ângulos iguais, os 4 lados iguais, e também os 4 ângulos iguais, né? 4 ângulos retos. Eu vou marcar uma única diagonal dele aqui, ó. Vou marcar uma única diagonal dele aqui e vou chamar ela de Dzinho. Eu não vou pintar, eu não vou poder pintar aí a face do cubo, senão vai poluir muito o desenho, mas os vértices vermelhinhos, para orientar vocês, eu vou colocar e vou fazer até mais. Eu vou aproveitar aquele desenho da semana passada e vou colocar a diagonal D, mas se eu colocar aqui vai ficar meio estranho, né? Bom, vamos dizer que seja a diagonal D da tampinha. Afinal de contas, a tampinha também é um quadrado, ó. Então aqui eu marquei a diagonal Dzinho e marquei os 4 lados iguais, ó. Esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado. As 12 arestas no cubo são iguais, tá? Mas então vamos supor que eu desenhei aqui embaixo essa de cima. Só para ficar mais fácil, aqui é um ângulo reto. Pessoal, se eu separar do cubo esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, tá vendo? Deixa eu achurar só ele. Esse triângulo aqui. Ele é um triângulo o quê, pessoal? Retângulo, não é? E eu já falei que os lados medem A e A. É fácil eu calcular Dzinho. Porque, ó, eu peguei a tampinha aqui, certo? Olha a diagonal onde ela tá. E aí eu pintei ali embaixo, só para vocês entenderem um pouco melhor, esse quadrado aqui, ó. Esse quadrado aqui, certo? Esse triângulo, perdão, esse triângulo retângulo aqui, essa metade do quadrado, desculpa. Então, triângulo retângulo. Para todo triângulo retângulo, vale sempre Teorema de Pitágoras. Então, eu posso pegar e escrever isso aqui, ó. Cateto ao quadrado é igual... cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Ou seja, A é um cateto. Lembra, pessoal, no triângulo retângulo, ó, num triângulo retângulo qualquer, vou fazer ele aqui, ó. Os lados que formam um ângulo reto, eles são chamados de catetos. Então, aqui é um cateto, aqui é um cateto, e aqui é a hipotenusa. Eu vou escrever só hip, tá? Vou escrever só hip. Isso eu tenho certeza que vocês já aprenderam em outra disciplina, né? Seja lá no ensino básico, lá na matemática, no fundamental, né? Ou agora aqui no ensino médio técnico. Então, vocês já viram isso em outras disciplinas. Então, ó, A ao quadrado mais A ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Assim eu acho a diagonal da face. Eu vou só inverter aqui, ó, vou pôr hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, só para sair no final aqui mais bonitinho, ó.
Então, aí você trata A quadrado como se fosse uma única parte literal, né? Que é A quadrado como se fosse uma letra só. Esquece o quadrado para não te complicar. Então, 1A quadrado mais 1A ao quadrado dá 2A ao quadrado. Se fosse x mais x, daria 2x, certo, pessoal? Como é A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado. Dzinho ao quadrado, 2A ao quadrado. Agora, ó, você vai terminar o seu exercício, até porque já ficou apertadinho. Aqui assim, ó. Você vai tirar a raiz dos dois lados. O que acontece quando você tira a raiz dos dois lados? Eu vou até fazer essa passagem para vocês. Ó, d quadrado, tirei a raiz. Então, você tira a raiz também total do outro lado. Quando você tem um quadrado e uma raiz, ó, você corta a raiz com o quadrado, fica só a letra. Fica o Dzinho sozinho, tá? E do lado de lá? Bom, do lado de lá, primeiro você vai ter que separar a raiz de um produto, porque o 2 está multiplicando o A quadrado. Também é o produto das raízes. Então, raiz de 2 vezes raiz de A quadrado. Da mesma forma que valeu ali para o Dzinho, vale para o Azinho também. A raiz corta com o quadrado, fica só o A. Então, ó, você acabou de deduzir aqui que a diagonal da face é raiz de 2 vezes A. Dzinho é raiz de 2 vezes A. Porque aqui vai sumir a raiz. Ou para ficar mais bonito, eu vou inverter, ó. A raiz de 2. Pessoal, eu não sei se vocês já tinham visto essa dedução, mas isso sempre vale, tá? Para qualquer quadrado, a diagonal é A raiz de 2. Ou para qualquer retângulo, triângulo, retângulo isósceles, mas isso só vale para o triângulo, retângulo isósceles, tá? Aquele triângulo retângulo, em que esse lado é igual a esse lado, os ângulos são 45, se o lado igual, né? Os catetos são iguais, porque ele é isósceles, tem que ter dois lados iguais. E no triângulo retângulo, que é isósceles, só um cateto pode ser igual ao outro, nunca a hipotenusa vai ser igual a um dos catetos, tá? No triângulo retângulo. Sempre que o triângulo for retângulo isósceles, os catetos serão iguais e a hipotenusa será a medida do cateto multiplicada pela raiz de 2. Ou, da mesma forma, mesmo raciocínio, esse raiz de 2 é a diagonal do quadrado. Como a face, todas as faces do cubo, a diagonal da face é simplesmente a raiz de 2. Para todas as faces, tá, pessoal? Porque todas as faces são iguais. Eu fiz a lá da tampinha e tal, só para ficar mais didático para vocês entenderem. Mas isso vale para qualquer uma das 6 faces do cubo. Agora, vocês não precisam repetir essa conta sempre que vocês encontrarem uma diagonal de um quadrado, portanto, a diagonal da face do cubo, que é um quadrado, vocês já sabem que ela vale a raiz de 2. Com isso, pessoal, a gente pode usar o mesmo raciocínio para definir a diagonal do cubo, tá? Definir a diagonal do cubo. Eu já estava aí, se o meu software abrir ainda hoje, a gente termina a aula. Então, computador muito cheio, né? Muito arquivo, muito programa, né? No ensino remoto. Então, agora a gente vai definir a diagonal do cubo. Eu vou desenhar um cubo aqui para a gente calcular a diagonal dele, certo? Já vou até, depois que eu terminar esse cubo, a gente vai ter que desenhar muitas vezes o cubo, e eu não quero passar muito do horário, que é sacanagem com vocês. Então, eu já vou deixar esse cubo aqui salvo, para quando eu precisar desenhar ele de novo, a gente dá aí um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E quando voltar ao presencial, não vai ter essa mordomia de dar Ctrl+C, Ctrl+V, vai ter que refazer os desenhos quantas vezes precisar, né? Mas aí a gente tem mais tempo de aula, eu vou olhar se vocês estão copiando, aí realmente compensa mais você refazer os desenhos. Aqui, né, são recados mais rápidos, né, do que uma aula do que seria uma aula presencial ali no Cefet. Pessoal, vou pôr os vértices aí nesse cubo, só para dar uma ajeitada no desenho, mas vou colocar eles pequenininhos para que vocês ainda não achem que é a estrutura cristalina. A estrutura cristalina, vocês vão ver que eu vou exagerar bem no tamanho desses vértices aí, ó. Não foi à toa que eu quis colocar a diagonal da face aqui em cima, ó. Eu colocando a diagonal da face aqui em cima, fica tranquilo para eu fazer esse desenho que eu vou fazer agora. Estão vendo? É um cubo isso aí. E agora nós vamos deduzir, ó, pessoal, a diagonal, não da face, mas do cubo. Só que para isso a gente vai precisar da diagonal da face, que a gente já deduziu, que ela já está ali. Eu desenhei azulzinha, como eu falei, poderia ser de qualquer uma das duas faces. Mas para facilitar a compreensão de vocês desse passo, da diagonal do cubo, é mais tranquilo eu desenhar ela ali em cima. Eu vou redesenhar aqui a face superior, tá? Vocês vão identificar facilmente que é a face superior, porque, ó, tá a diagonal aqui. Isso aqui seria se eu estivesse olhando o cubo de cima, certo? A diagonal aqui e os 4 vértices, ó. A gente já sabe quanto mede. Se a aresta do cubo mede A, vamos manter esse A, tá? Não vamos inventar, não. A é sempre o valor da medida da aresta aqui para nós. A gente já sabe que aqui mede A, na verdade os 4 lados medem A, e a diagonal mede
a raiz de 2. Então não tem por que a gente complicar. A gente já sabe que a medida aqui da diagonalzinha, não vou pôr desenho de novo, porque a gente já sabe que ela mede a raiz de 2. Aí a diagonal do cubo vai aqui dentro, ó. Vou fazer ela em verde, que o verde eu ainda não usei. E fiz os vértices vermelhos. Então vou fazer ela em verde. Ó, ela vai aqui dentro, ela vai atravessar o cubo de fora a fora. Tá vendo? Reparem que eu fiz uma descontinuidade nela proposital, para que vocês observem que ela começa lá atrás, nesse vértice que está para trás. Aí essa aresta está na frente dela, por isso que eu cortei o desenho. E aí ela vem vindo para frente, ela está cruzando aí o meu cubo de fora a fora, tá? Esse triângulo não parece porque o desenho está em perspectiva, mas ele também deixa eu só reforçar aqui, né? Porque a diagonal da face também está passando aí por cima dessa aresta. Esse triângulo não parece pela perspectiva, mas ele também é um triângulo retângulo, ó, que a gente desenha o ângulo reto aqui mais inclinadinho, porque se o triângulo está em perspectiva, o cubo está em perspectiva, o ângulo reto também está em perspectiva, mas isso aqui é um ângulo reto, tá? E a gente conhece dois lados desse triângulo retângulo, que a gente pode reproduzir ele aqui. Também não parece pela perspectiva, mas a aresta A é menor do que a diagonal da face. Dá uma olhada no desenho planificado. É claro que a diagonal da face, ó, a minha que está um pouco torta aqui, deixa eu deixar ela um pouco mais grossa só para ela arretar, né? Ela é mais comprida do que o Azinho. Aqui nesse desenho dá para ver bem. Nesse outro, não parece que o A raiz de 2, o azul, é maior que o Azinho. Por quê? Vou chamar já, aproveitar, deixa para chamar a diagonal aqui do cubo de Dzão. Não parece que o A raiz de 2 é maior que o Azinho, porque está em perspectiva. Mas se eu planificar esse triângulo, eu nem vou dar nome de ABC, nada. Vocês vão ver aí pelas cores, ó. Vocês vão ver aí pelas cores que triângulo que eu estou falando, tá? E aí, ó, você fecha ele aqui. Então, software, só que eu preciso das 3 cores. Ficou bem mais bonito o seu do que o meu, mas eu preciso aí das 3 cores. Na verdade, inclusive, das 4, ó. Porque tem um vértice aqui, outro vértice aqui e outro vértice aqui, ó. Só vocês querem melhor, ó. Fiz um asterisco nesse vértice, um asterisco nesse vértice, um asterisco nesse vértice, ó. Esses aqui são os 3 asteriscos que eu desenhei aí, planificado. O ângulo reto está aqui. 2 medidas a gente já sabe. Azinho e A raiz de 2. Qual que falta descobrir? Dzão. Gente, continua sendo um triângulo retângulo. Para todo triângulo retângulo vale sempre Thel-Pitt, Teorema de Pitágoras, tá? Para todo triângulo retângulo vale sempre o Teorema de Pitágoras. Ele está torto ali e tal, eu redesenhei ele aqui retinho só para vocês entenderem, mas continua sendo um triângulo retângulo. O que você vai fazer? Hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Não esquece de pôr parênteses aqui para você lembrar que é o cateto inteiro, é o azul inteiro ao quadrado, tá? Gente, triângulo retângulo, os catetos são os lados que formam o ângulo reto, tá vendo? O azul e o preto formam o ângulo reto, o verde não. O que não forma o ângulo reto, que é o verde, é a hipotenusa, tá? Caso alguém, não tenha entendido isso lá de trás, a gente relembra agora. Vamos finalizar essa conta aqui, ó, para vocês não precisarem fazer ela mais. Então vamos lá, d quadrado é d quadrado, é só uma letra ao quadrado, não tem o que fazer. A ao quadrado é a ao quadrado, também não tem o que fazer. Aqui é o quadrado de um produto. O quadrado de um produto também é o produto dos quadrados. Então, a raiz de 2 ao quadrado pode ser escrito como sendo a ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. Mesmo raciocínio outra vez, ó, se tem uma raiz elevada ao quadrado, a raiz corta com o quadrado, fica só o 2. Então, você vai ficar aqui, ó. Vocês vão me permitir, pessoal? Eu vou pular uma passagem, tá? Ó, presta atenção aí, porque senão você vai ficar sem entender aqui, porque eu vou pular a passagem, ó. Não vou pular, não. Vamos fazer, vai. A ao quadrado, cortou a raiz, ficou só o 2, mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. O que você vai fazer agora, pessoal? Tirar a raiz dos dois lados, ó. Tira a raiz aqui e tira a raiz aqui. Mesmo raciocínio da outra vez, hein? Eu vou ter que dar uma... fazer aqui de lado, ó. Para não... senão vai ficar muito pequenininha a letra, se eu começar a descer aqui na lousa. Aí vai ficar ruim para vocês lerem o slide depois. Será que eu consigo apagar só essa raiz quadrada? Eu não gostei do jeito que ficou aqui. Eu queria fazer uma passagem a mais. Deu, maravilha. Então, ó,
É o que eu vou fazer. Eu vou tirar a raiz dos dois lados, vou fazer uma passagem a mais só para isso. Ó. Então, tira a raiz desse lado, tira a raiz desse lado. Ó, d quadrado vai cortar a raiz com o quadrado, vai ficar só o quê? Dzão. Já vou pôr em vermelho porque aqui já é a resposta. Tá? Ah, não era não. Pegadinho. D quadrado vai cortar a raiz com o quadrado, vai ficar só o Dzão. O produto, a raiz de um produto é o produto das raízes. Da mesma forma que a gente fez ali, ó, a raiz aqui vai cortar com o quadrado do A. Então, ó, Dzão vai ficar Dzão igual a raiz de 3A. Para ficar mais chique, eu vou escrever Dzão igual a raiz de 3. Tá? Então, a gente deduziu aí a diagonal do quadrado. Pessoal, eu fiz aqui uma vez. Eu fiz, tá feito. Daqui para frente, a gente só vai usar. Diagonal do quadrado não, hein? Tô falando besteira. Diagonal do cubo. Dzão é diagonal do cubo. O Dzinho do slide anterior, o A raiz de 2, que é a diagonal do quadrado, tá? Vocês viram que foi 2 Pitágoras. Primeira coisa, ó, deixa eu ir lá no PowerPoint. Primeira coisa, eu apliquei, fiz até no restinho aqui do slide da aula anterior, apliquei o Pitágoras num triângulo retângulo e num quadrado. Achei a diagonal do quadrado, A raiz de 2. Com esse valor de A raiz de 2, que ele é uma diagonal da face, eu achei um triângulo retângulo dentro do cubo. Que a hipotenusa desse triângulo retângulo é a diagonal do cubo, é o Dzão. E apliquei Pitágoras. E tirei que Dzão é A raiz de 3. Dá uma olhada nesses cálculos, vê se você entende eles, até porque você vai ter que reutilizá-los em geometria espacial, em matemática no ano que vem. Se você compreender essas deduções, vai te ajudar a enxergar certos triângulos retângulos dentro de cubos, que vai te ajudar num Enem da vida, numa coisa assim, tá? Então dá uma revisada nisso aí, mas a princípio a gente não precisa fazer mais. Eu precisei da diagonal do cubo, eu já deduzi. Diagonal do cubo daqui para frente a gente vai usar. Diagonal do cubo é aresta vezes raiz de 3. Diagonal da face é aresta vezes raiz de 2. Pode ver, ó. Pode ver a posição aqui. Depois eu vou recortar essas bordas aqui, deixar bonitinho para vocês, né? Mas pode ver aqui, ó. O diagonal do quadrado tá aqui, é A raiz de 2. Diagonal do cubo é o Dzão, que a gente acabou de fazer a conta aqui, né? Por Pitágoras também, deduzir que Dzão é A raiz de 3. Tá bom, pessoal? Então agora a gente já sabe. Daqui para frente, a gente vai usar isso daí e não mais... já estou no PowerPoint. E não mais sair fazendo. A gente vai simplesmente usar. E última forma geométrica, pessoal, que a gente precisa saber sobre ela, essa aqui é rápida, essa é menos de 1 minuto. Por quê? Não tem o que eu deduzir. São as fórmulas e acabou, ó. Esfera. A esfera é o quê? Uma bola, gente. Uma bola de futebol é um bom exemplo de esfera. Uma bola de bilhar é um bom exemplo de esfera. Uma bola de tênis é um bom exemplo de esfera. Então, para não ficar parecendo um círculo, ó, eu vou fazer duas coisas. Eu vou fazer aqui uma bordinha, ó. A Terra, né? Seria uma esfera. A Terra não é exatamente uma esfera, ela é um plano. Mentira. Hoje em dia tem quem pense, né, na internet. A esfera é um esferoide. É uma esfera achatada nos polos, mas ela é muito próxima de uma esfera, né? Então não tem erro de você aproximar o formato da Terra para uma esfera, né? E essa linha que eu fiz é como se fosse a linha do Equador, tá? Para dar para vocês melhor a ideia de 3D, ó, eu vou fazer como se fosse um reflexo aqui, ó, para vocês entenderem que é uma bola e não um círculo. Vão pegando essas dicas de desenho, vocês vão estudar geometria espacial o ano que vem. Talvez em desenho técnico vocês não vão usar isso, né? Porque não é um desenho técnico, é só um desenho esquemático. Mas em geometria espacial, sim. Aí vocês vão usar. Você pinta aqui também, ó, esse plano aqui definido pelo que seria o Equador, né? Pensando que essa esfera é a Terra. Isso aqui, ó, que passa aqui na frente, mais o tracejado, que corresponde à mesma linha passando lá atrás, seria a linha do Equador. A esfera, assim como o círculo, tem raio, tá? O lugar mais fácil de eu desenhar o raio da esfera, para que vocês visualizem aí, é aqui, ó. É aqui, tá vendo? Poderia desenhar em outro lugar. Eu posso pegar um ponto qualquer aqui na superfície da bola, porque isso é uma superfície, e sair com o raio aqui vai ser o mesmo raio. Não parece... Pela perspectiva, parece que é menor, mas não, é o mesmo valor, é o raio da esfera, tá? O raio da Terra está em torno de... que não é plano, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, né? O raio da Terra, aproximando ela para uma esfera, que ela é basicamente uma esfera, achatada nos polos, mas é muito próximo de uma esfera, então a gente faz uma média do raio, ele vai estar em torno de 4.300 quilômetros, tá? Isso aí usa em muito problema de física.
Então, uma dica aí boa para vocês também. Raio da Terra, 4.200, 4.300, 4.400 quilômetros. Depende do exercício. Cada um vai dar uma diferençazinha aí, mas é quase 4.500 quilômetros de raio, hein? Não de diâmetro, tá? E aí a gente tem duas fórmulas para a esfera, que não tem o que fazer. Essa sim você precisa de matemática do ensino superior para deduzi-las. Você tem a área da superfície esférica, que ela é simplesmente 4πr², sendo r o raio da esfera, que a gente já marcou ali em vermelhinho, e você tem o volume da esfera, que é 4/3 de πr², tá? Essas duas fórmulas, para quem for fazer exatas, né, e for fazer aí um ensino superior em exatas, vai ter aula de cálculo diferencial e integral, e vai aprender duas novas operações. No ensino básico a gente não tem 4 operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Quem for fazer exatas vai aprender derivada e integral. Se você fizer a derivada dessa expressão, você cai aqui. Se você fizer a integral, dessa expressão, você cai aqui. Então, uma é a derivada da outra, uma é a integral da outra. Interessa alguma coisa para vocês? No momento, não, tá? Quem for fazer exatas vai ter oportunidade de ver um cálculo, essas deduções aí. No ensino médio, a gente não tem que fazer, tem que decorar essas fórmulas. Volume da esfera, 4/3 de πr², sendo r o raio da esfera, área da superfície da esfera, 4πr², sendo r também o raio da esfera, e esfera é tudo que eu tenho a dizer para vocês, tá? Volume vai ser importante para nós, não na aula de hoje, mas mais para frente, tá? Terminamos, então, geometria espacial, hein? O que a gente precisa de geometria espacial? Definição de cubo, que a gente fez aqui, aula passada, volume do cubo, principalmente, mais do que as áreas aí, volume do cubo, diagonal da face do cubo, diagonal do cubo, e o volume da esfera. Eu passei completo, passei as áreas superficiais também, por mais que a gente não vá usar, para vocês terem uma aulinha aí completa de esfera e cubo, podendo até consultar, voltar aí e consultar, quando vocês precisarem disso em matemática mesmo, tá? Agora a gente começa de fato estrutura cristalina. Começa de fato não, porque já começamos a aula passada, já falamos que é a ordem e tal, mas tem alguns termos que eu vou falar hoje, que se eu não apresentar eles antes, talvez vocês boiem um pouco. Por isso a gente vai falar nesse slide, nessa lousa, terminologia de estrutura cristalina. Como eu queria deduzir aquelas coisas lá de geometria, tem umas outras coisas que eu quero deduzir escrevendo, esse slide, essa lousa eu iria escrever também, mas preferi já deixar pronto aí, eu só vou falar então. Primeira coisa que vocês têm que saber dentro de estrutura cristalina, é o que significa ela, né? A gente já falou aula passada, estrutura cristalina é a ordem, é um padrão de organização, segundo meus átomos estão organizados no meu material, né? Ou melhor, meus átomos não, né? Segundo os átomos do material estão organizados nele. Pessoal, eu tô aqui falando, não sei, vocês estão me ouvindo, a internet tá boa, porque tá gravando a aula, mas para quem tá aí, eu quero, né, prefiro que a pessoa escute ao vivo. Estão vendo minha tela, estão me ouvindo, tudo ok? Se alguém puder dar esse retorno aí para mim, eu agradeço. Beleza. Ok, André. Valeu. Então, ó, terminologia, estrutura cristalina é um padrão de organização. Você fala assim, ó, a estrutura cristalina desse material é a estrutura 1. Então, você já sabe o padrão. A estrutura desse outro material é a estrutura 2. Então, você já sabe o padrão, tá? A definição é muito importante. Número de coordenação é um conceito importante também. Número de coordenação é simplesmente o que está escrito ali em azul, ó, números de vizinhos tocantes. Como assim? Se você pegar um único átomo de uma estrutura, que a gente vai ver as estruturas 3D, por isso que eu falei de cubo e esfera, a gente vai usar essas formas geométricas para estudar isso em 3D, né? Você vai visualizar também, mas eu fiz um modelinho 2D para você enxergar. Imagina que tem um padrão de organização dos átomos, igual a gente pensou na aula passada. A gente não fez os modelinhos de organização 2D, ó, que até aqui está mais caprichadinho. Imagina que eu peguei esse segundo modelinho aqui e fiz ele só 5, só para mostrar para vocês a ideia, ó. Só 5, tá vendo? Se eu pegar esse do meio, por quantos vizinhos ele é tocado? Pensando aí no modelinho 2D, a gente vai estudar 3D, né? Mas assim, 2D, um modelo plano, simplificando os átomos para círculos e não para esferas. Ó, esse do meio é tocado por 1, 2, 3, 4. Então o número de coordenação é 4. Número de coordenação é simplesmente assim, você olha para a imagem, escolhe um dos átomos ali e vê quantos vizinhos tocam ele. Simples assim, conta. Você vai contar mesmo. Nesse caso aí, desse exemplo, o número de coordenação é 4. Por quê? Porque você tem 4 caras ali, ó, pode ver, 1, 2, 3 e 4, tocando esse átomo verdinho aí que eu pintei de verde para destacar ele. Então, se tem 4 vizinhos tocantes, número de coordenação 4. Por aí vai. Se tivesse 7, seria 7. Se tivesse 8, seria 8. Nem
vamos dizer assim, nos desenhos tridimensionais, não são todos que você vai conseguir ver e contar, tá? Alguns vocês vão ter que acreditar em mim, mas outros vocês vão conseguir ver e contar e vai ser bem tranquilo. Parâmetro de rede ou parâmetro celular. Eu inverti, falei parâmetro celular ou de rede, tanto faz, tá? O termo mais comum é parâmetro de rede. Parâmetro celular é menos comum. É a relação entre A e R. Quem são mesmo A e R, pessoal? Ó, a gente vai ver aí as estruturas cristalinas, eu vou desenhar isso para vocês, mas a gente tem que ter certeza de quem é. Quando a gente vê um cubinho, ó, desenhar o cubo aí bem mais ou menos, tá? Só para também não perder muito tempo, não segurar muito aí vocês além do horário. Nem vou desenhar a parte tracejada, que seria a parte do cubo que a gente não vê, tá? Quem que é A? A é a minha aresta. R é quem? É o raio atômico, tá? R é o raio atômico, A é a aresta do cubo. Que cubo? A gente já vai revisar. Caso vocês não lembrem que os átomos, a gente simplifica eles para esfera, então eles têm raio, eles estão organizados, e o padrão em que essas esferas se empilham, a menor unidade de repetição que eu consigo reproduzir esse padrão de organização dessas esferas, essa menor unidade de repetição é um cubo, tá? Então, o A é a aresta desse cubo do padrão, da célula unitária, que lembra que a menor unidade de repetição a gente chamou, isso a gente já falou na aula passada, mas eu vou repetir hoje de novo. A menor unidade de repetição a gente chama de célula unitária, por isso que pode ser parâmetro celular, tá? E ela tem o formato, nos principais metais, nos que a gente vai ver aqui, de cubo. Por isso que eu falei tanto de cubo, tá? A é a aresta do cubo, tá bom? E ele vai ter sempre uma relação com o raio atômico, dependendo de qual for o padrão de organização dos seus átomos, tá? Então, a relação entre a aresta do cubo do padrão, que esse padrão, pessoal, é imaginário, né? Quer dizer, ele existe, o padrão não é imaginário, o padrão existe na natureza, mas o cubo que a gente faz para compreender o padrão, ele é imaginário. A gente faz um modelo, aqui os vértices os centros dessas esferas dariam certinho nos vértices de um cubo, mas não tem o cubo lá. O cubo, o ser humano que imaginou para descrever a natureza, o formato da natureza, ou seja, o formato como os átomos estão empacotados no metal. Mas o padrão, sim. Os centros de cada átomo formam, sim, vocês vão ver nos materiais aqui que a gente vai estudar, cada centro de um átomo, de cada 8 átomos ali que estão próximos, formam o vértice de um cubo, tá? Esse cubo tem aresta A e R é o raio atômico, tá? Último conceito importante, FeA, ou fator de empacotamento atômico, que é simplesmente uma fração. Você vai dividir o volume dos átomos pelo volume de uma célula unitária. Como assim, André? A gente vai compreender bem o que é uma célula unitária, que eu imagino, né? Eu não estou assistindo a aula, mas dando a aula eu já consigo ver pelo que eu falei, que o conceito de célula unitária ainda não está muito claro, mas ele vai ficar, tá? Depois da aula de hoje ele vai ficar. Essa célula unitária tem um volume, ela vai ser cúbica, então o volume é A ao cubo, tá? O desafio é você ver quantos átomos estão dentro da célula unitária e calcular o volume deles, tá? Então você vai fazer o volume dos átomos que estão dentro de uma dada célula unitária, que vai ser um cubo, vai ter um formato cúbico, então você tem que contar quantos átomos estão lá dentro, você vai dividir o volume, somar, né, todos os volumes, o volume de todos estiverem ali, você vai dividir volume dos átomos pelo volume da célula, que vai ser sempre A ao cubo, tá? Porque a gente aqui nessa disciplina só vai ver a cúbica. Então essas três coisas é muito importante. NC, número de vizinhos tocantes. Parâmetro de rede, relação entre A e o R. A gente já sabe que A é a aresta do cubo e R é o raio atômico. Seja lá... deixa eu pôr meu computador na tomada, que ele não está mais avisando a hora que estava batendo. Pronto. O A é a aresta do cubo, que é o padrão que a gente vai definir. R, raio atômico, tá? E o FeA, volume dos átomos por volume da célula unitária. A gente vai voltar em tudo isso aí, tá? Eu vou estar repetindo ao longo da explicação, mas já fotografem isso aí, deixa num cantinho, caso você esquecer na hora que eu estou falando, é bom você saber isso aí. NC é número de vizinhos tocantes. A e R, relação entre a aresta do cubo, que a gente imagina, para simplificar o modelo, para compreender o modelo, e R realmente o raio atômico, tá? Então a relação entre A e R é o parâmetro de rede. NC, número de vizinhos tocantes. Seleciona um átomo de um material qualquer que tenha uma sua estrutura cristalina. Quantos vizinhos o tocam? Claro que isso vai mudar de uma estrutura cristalina para outra. Quantos vizinhos o tocam é o NC. A relação matemática entre a aresta do cubo e o raio de cada átomo é o parâmetro de rede. Claro que isso também vai mudar de uma estrutura cristalina para outra. E o FeA é quantos átomos estão empacotados, literalmente. Porque se você dividir o volume dos átomos que estão dentro de uma célula unitária pelo volume dessa célula, você vai ver quão juntinho eles estão. Quanto maior for essa fração,
maior a concentração, vamos dizer assim, de átomos dentro da célula, então mais empacotados eles estão. E afinal de contas, o que é célula unitária? Nós vamos ver, nós vamos definir as células unitárias falando aí dos tipos de estrutura cristalina que existem. Mas esses desenhos são dois, são as duas últimas coisas aí basicamente que eu vou escrever, eu vou fazer questão de fazer na lousa, tá, pessoal? Eu esqueci aí de copiar e colar meu cubo, mas agora eu não vou esquecer não. É o último cubo que eu vou fazer. Até que rendeu bem a aula, eu achei que a gente ia gastar mais tempo, mas vai que vai. Quando faz assim ele não entende que é um quadrado, tem que fechar aqui em cima. Pode estar horrível o desenho. Não pode. Agora vai, hein? Boa, software. Agora sim, agora eu senti firmeza. Tá muito inclinado. Pessoal, desenhar um cubinho aí para vocês, porque eu acho que é importante vocês treinarem esses desenhos. Não só para a tecnologia dos materiais, tá? Para tudo. Esse tipo de desenho estimula o raciocínio lógico de vocês. Vocês vão ter menos dificuldade em geometria espacial e matemática no ano que vem, tá? Vocês vão ter, vai melhorar o desempenho de vocês nas disciplinas técnicas, tá? Tentar reproduzir esses desenhos tridimensionais. Eu desenho cubo assim, tá? Vocês podem desenvolver uma outra técnica aí, tá? A primeira vez que me ensinaram a desenhar um cubo, a pessoa me ensinou assim, ó, faz um quadrado, faz outro quadrado e liga as pontas. Pode ser também. Você prefere fazer assim? Faz assim. Talvez seja até mais fácil, né? É que aí você não define quem está atrás, quem está na frente. Então, eu não gosto muito mais de fazer desse jeito aqui, tá? É um jeito também. Eu prefiro fazer primeiro a frente, aí sair ligando os outros aqui, ver se vocês gostam, ver o jeito que vocês gostam mais, que fica melhor o desenho. Por quê? Porque aí, ó, eu tracejo quem está atrás, quem teoricamente a gente não estaria vendo. Me dá, pelo menos eu olhando para esse desenho, consigo ter uma ideia melhor da terceira dimensão aí da forma geométrica, do que se eu fizesse daquele jeito lá que eu aprendi ligando as pontas. Ali formou o cubo também? Formou, vocês viram, mas eu prefiro pessoalmente fazer assim, fazer a frente, aí fazer as arestas saindo aí que acabaram ficando mais escuras por conta que o software não afinou elas como ele afinou a frente, e depois eu faço o tracejado lá atrás, que é o que eu não estou vendo. Pessoal, isso aqui que eu vou desenhar aqui é o desenho de uma célula unitária, que ela representa, ela não simplesmente é a célula unitária, mas ela representa a ideia geral da estrutura cristalina. Quando eu desenho a célula unitária de uma estrutura cristalina, eu estou desenhando, vamos dizer assim, a forma geométrica que representa a estrutura cristalina como um todo, tá? E aqui, quem eu vou fazer... Fica difícil assim, em software. Vou dar um print aqui, depois eu colo só o cubo. Quem eu vou desenhar, deixa eu já pôr aqui, só para... Aí eu posso apagar esse outro. Quem eu vou desenhar, vocês vão ver que vai representar a estrutura cristalina como um todo. Então, a primeira que a gente vai ver aí, se eu conseguir terminar de apagar aqui, né, o rabisco, a primeira estrutura que a gente vai ver é a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, mas vou pôr um título aqui, depois um subtítulo, tá? Então a gente vai ver, deixa eu abaixar aqui um pouco mais, senão não vai caber tudo que eu quero escrever. A gente vai ver agora, aqui, ó, os tipos de estrutura cristalina. São vários, tá? Depois eu vou fazer um resumão no slide, vocês vão ver que existem muitas, tá? Mas aqui a gente vai ver duas. Vamos focar em duas aí, só para vocês saberem calcular duas, mas saibam que existem muito mais, tá? Existem muitas estruturas cristalinas diferentes, não daria nem para contar. Só a rede cristalina, o que é a rede? É o formato geométrico imaginário que a gente faz para começar a entender o comportamento dela. No caso, essas duas que a gente vai desenvolver, tem a rede cúbica, tá dentro do sistema cúbico, tá? Que eu vou mostrar aí numa tabelinha no slide. Só do tipo de rede, ou seja, o sistema cristalino, que seria só essa forma geométrica, antes de eu começar a completar, existem 14. No sistema cúbico, existem 3. A gente vai ver duas aqui. Então, você imagina, e tem umas que tem mais de 3. Se fossem 3, multiplica aí 14 por 3. Você vai ter, nem sei quanto que dá isso, 30 mais 12, 42 formas aí, estruturas cristalinas diferentes. Mas as mais comuns nos materiais de engenharia são 3. As duas cúbicas que a gente vai ver hoje é a hexagonal compacta, que a gente não vai ver porque aí a geometria é muito complexa, tá? Vou até mostrar ela, mas não vou passar as contas para vocês. Se fosse um curso de ensino superior, aí eu passaria. Então, a primeira estrutura cristalina que a gente vai ver é a cúbica de corpo centrado, tá?
corpo centrado. Cúbica de corpo centrado. Você vai fazer o quê? Você vai vir aqui no seu cubo e desenhar um corpo lá no centro. O que é esse corpo? É um átomo, pessoal. Então, corpo no centro, corpo centrado. Átomo no centro, corpo centrado. Pra vocês não esquecerem mais, tá? Átomo no centro, corpo centrado. Eu vou fazer esses risquinhos azuis aqui para dar bem a ideia para vocês que tá ali no centro. O átomo tá ali no centro, tá? Para dar bem a ideia de perspectiva que ele tá lá dentro do cubo, tá lá no centro, no que seria o centro geométrico do cubo. Que não convém aqui a gente ficar explicando o que é o centro geométrico do cubo. Intuitivamente vocês sabem, e eu acho que esses rabisquinhos azuis, esses tracejados azuis, ajudam vocês a visualizar que ele tá lá no meio do cubo. Ele não tá aqui nessa tampinha que fecha, vamos dizer assim, a caixinha na frente. Ele não tá nessa região que eu tô pintando de verde aqui, ó. Com esses risquinhos azuis, vocês conseguem ver que ele tá lá dentro, lá no centro, corpo centrado. E aí você vai fazer mais um átomo em cada vértice, ó. Mais um átomo em cada vértice. Então são 8. 1, 2, 3, 4. Vamos deixar eles mais bonitinho, preencher para vocês verem aqui que aqui não é simplesmente o vértice. Eu fiz um pouco maior para que vocês observem que é o átomo mesmo, tá? Um átomo em cada vértice. Vou fazer esse aqui um pouco maior também, ó. Um átomo em cada vértice. Esse aqui o software deixou ele oval. Vamos arrumar. Aí pintou para fora porque ele arrumou no lugar errado, né? Mas a gente arruma de novo, tá? Vamos arrumar aí, beleza? Então, aí tá vendo? Já desenhamos aí 5 de... Na verdade, são 8 nos vértices, né? Então a gente vai desenhar no total aí 9 átomos. Então, desenhamos 5, 6, 7... 8, finalmente 9. Esse eu vou fazer um pouquinho menor, tá? Para não atrapalhar o desenho. Só esse aqui do fundo. Então a gente tem aí esses 9 átomos. Pessoal, agora não vai dar para vocês verem isso, mas não são os 9 que estão dentro, tá? Só tem um que está dentro inteiro. Eu não sei se vocês repararam que eu estou pintando aqui, ó, esses átomos bem para fora. Para quê? Para que vocês observem que boa parte desses átomos, dos 8 átomos do vértice, estão para fora da minha estrutura cristalina. Boa parte deles estão para fora. Quanto do meu átomo está para fora? Quanto do meu átomo está para dentro? Isso aí a gente vai ver depois, tá? Aqui eu quero mostrar 3 características, 2 características, na verdade, e um exemplo dessa estrutura. Isso aí é a célula unitária, pessoal. É uma das representações possíveis da célula unitária, que representa a estrutura cristalina como um todo. Então, estrutura cristalina é o padrão, é o nome que eu dou para o padrão de repetição, que no caso aqui é o cúbico de corpo centrado. O tipo de estrutura cristalina aqui é o cúbico de corpo centrado. Átomo no meio, corpo centrado, ou CCC, tá? CCC, corpo centrado. O nome que eu dou aí é cúbica de corpo centrado. É o tipo da estrutura cristalina, mas a estrutura cristalina é o padrão de organização. A célula unitária seria o quê? A menor unidade de repetição desse padrão. Só que a menor unidade de repetição representa o todo. Isso que é interessante nessa disciplina. Pessoal, se você pegar esse átomo do meio, quantos átomos tocam ele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, André, mas não está tocando, então. Esse é um modelinho aí de esfera reduzida, tá? A gente não desenha tocando justamente para que vocês possam ver o que está acontecendo no desenho. Que tem um ali no meio e 4 em volta. Mas saibam que daqui a pouco eu vou mostrar o tamanho real, que essa é a representação esfera reduzida, ela existe, vocês vão ver que ela existe, mas eu vou mostrar o tamanho real, vocês vão ver que esse do meio é tocado pelos 8 que estão em volta. Como 8 tocam ele, o número de vizinhos tocante é 8, então o número de coordenação é 8. Tá? Essa é a primeira característica aí dessa estrutura, da cúbica de corpo centrado, que tem um átomo no meio e um átomo em cada vértice. Isso aí é o cúbico de corpo centrado. Se alguém falar assim, se eu der um exercício, represente geometricamente a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Você vai desenhar um cubo com um átomo no meio e um átomo em cada vértice. Isso é o cúbico de corpo centrado. Se vocês saírem da aula de hoje sabendo só essa, já tá bom. Mas eu prefiro que vocês saiam sabendo a próxima também, tá? Aí o parâmetro de rede, ou parâmetro celular, que é a relação entre A e R. Parâmetro de rede. Gente, quem que é A, quem que é R mesmo? Ó, vou escrever para vocês, ó. Vou escrever em verde. O A é a aresta do cubo. Como o cubo é sempre igual, esse aqui é o A. E o R, ó, pessoal, é o raio atômico de cada esfera. Que aqui ele está representado um pouquinho menor, mas ele é o raio atômico de cada esfera. Pessoal, eu não sei se vocês estão vendo aí, eu vou mostrar um slide para vocês enxergarem melhor. Todos os átomos se tocam, todos aqui. Né? Desculpa, menos o da aresta. Quem se tocam são os da diagonal.
Deixa eu pegar um outro desenho aqui para que vocês possam enxergar, porque eu só jogar isso aí também vai ficar complicado, né? Mas dá uma olhada como que é na realidade essa estrutura cristalina, ó. Depois eu vou repassar esse slide, mas só para vocês já verem já o que eu desenhei de esfera reduzida e a realidade. Vejam que o cubo aqui, desenhado em preto, ele é imaginário. A ordem não, ó. Esse cubão maior aqui é um pedacinho de uma barra de ferro. São vários átomos de ferro aqui, por exemplo, tá? Você pega a menor unidade de repetição, é um cubo. Se você fosse encaixando vários cubinhos desse, um do lado do outro, você formaria o padrão todo. Isso a gente já viu, só estou repetindo, tá? Essa é a célula unitária, que representa a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Pode representar das três maneiras: a célula unitária real, a célula unitária com esfera reduzida, ou então aqui o padrãozão de organização maior. Os três representam a estrutura que a gente está vendo, CCC, tá? E como vocês podem ver nessa aqui, ó, na esfera reduzida você vê as posições. No tamanho real você vê quem se toca. E aí você vê que os das laterais do cubo não se tocam. Quem que vão se tocar? Aqui não dá para ver tão bem, mas eu vou mostrar um desenho que vocês vão ver melhor. Quem vai se tocar é os que estão ao longo da diagonal, ó. Ao longo da diagonal você tem uma medida de um raio desse átomo aqui, um diâmetro desse do meio e mais um raio desse outro. Talvez agora seja difícil para vocês visualizarem, mas eu preciso tocar para frente. Então vocês voltam aí, observam, qualquer coisa vocês vêm me perguntar. Mas eu garanto para vocês que ao longo da diagonal, esses três átomos se tocam. O que é que você tem aqui? Ó? Vou fazer em verde. Você tem um raio dessa, que está dentro, porque o outro raio está fora. Você não conta. Vai ser difícil vocês enxergarem que um raio está dentro, mas com o tempo vocês vão conseguir, tá? Você tem dois raios dessa, porque ela está inteira, então você tem um diâmetro, então você tem R e R. E você tem também só um raio dessa, porque o raio para o outro lado ali está fora. Então, ao longo da diagonal toda, porque eles se tocam, do jeito que eu desenhei aqui não está mostrando, mas essas três esferas se tocam, então você tem uma distância certinha de 4 raios. A diagonal desse cubo, ela tem a medida exata de 4 raios, porque esses três átomos estão se tocando. Você tem um raio desse, 2 raios do meio e um raio desse outro da ponta. 4 raios média diagonal. Como a aresta do cubo é A, a gente já definiu que a diagonal do cubo, e essa é a diagonal do cubo, ela mede a raiz de 3, tá? Para calcular o parâmetro celular, como é que você faz? Você isola o A e deixa o R ali sozinho. Então aqui você não tem muito o que fazer. Você simplesmente vai passar o raiz de 3 dividindo. Raiz de 3, 4R sobre raiz de 3. Tem raiz embaixo, André, não tem que racionalizar? Se alguém está pensando isso, parabéns. Já está com uma maturidade matemática boa aí para o primeiro ano do ensino médio. Né? Raiz embaixo, teoricamente, tem que racionalizar porque é mais elegante dar a resposta racionalizando. Mas se a gente racionalizar esse raiz de 3, não vai mudar nada. A gente só vai ficar com uma fórmula maior. Então, aqui, na tecnologia dos materiais, a gente larga assim mesmo, tá? Diagonal é igual a 4 raios. Diagonal é a raiz de 3, eu passo a raiz de 3 dividindo, acabou. Definir, deduzir o parâmetro de rede ou o parâmetro celular da estrutura cristalina cúbica de corpo centrado, tá? E para finalizar esse assunto aqui, para terminar essa discussão dessa estrutura cristalina, deixa eu inclusive até fechar aqui, ó. Essa aqui é a estrutura do ferro, entre outros materiais, tá? O único exemplo que eu trouxe hoje, estrutura do ferro. Por exemplo, tá? Não é que é só do ferro, é do ferro, por exemplo. Tem outros, eu não lembro nenhum agora de cabeça, mas isso aqui você não precisa decorar. Qual material tem qual estrutura? Eu sou engenheiro de materiais, eu não sei. O que vocês têm que saber é o seguinte: existe esse padrão de organização e eu posso facilmente consultar na internet qual metal se organiza através desse padrão aí, que é o cúbico de corpo centrado. O átomo no meio. Como é que é o padrão, pessoal? Ó, eu olho isso aqui na natureza e eu sei que a menor unidade de repetição é essa, ó. É essa. De qualquer maneira, a menor unidade de repetição é um cubo. E como é que é o padrão? Não tem como você adivinhar isso. Eu estou te falando para você guardar. Você vai ter agora que guardar isso aí. O cúbico de corpo centrado é um padrão de organização que eu consigo separar em vários cubinhos iguais. E como é que é esse cubo? Um átomo no meio, corpo centrado, átomo no meio, átomo no centro, corpo centrado. E também um em cada vértice, um no meio e um em cada vértice. As duas representações são essa. A que eu fiz lá, ó, essa aqui, mas a que a gente consegue saber quem se toca. Essa aqui é para a gente saber quem se toca e quem não se toca. E a de esfera de tamanho normal. A de esfera reduzida é para a gente entender o que está acontecendo. Na CCC, às vezes você nem vai precisar disso, mas na CFC é muito importante o modelo de esfera reduzida, tá? Eu vou diminuir só um pouquinho, para depois cortar com mais facilidade para mandar aí para vocês. Bom, agora vamos ver o outro padrão, né? Vamos ver o outro padrão. Eu vou pegar esse desenho aqui.
Vou fazer o meu de hoje, acho que ficou mais bonito, ó, um pouco mais organizadinho. Aí eu mando para vocês. E agora vamos pegar isso aqui, ó. Vou cortar esse cubo para a gente ganhar um pouco de tempo para a gente fazer a CFC. Eu vou fazer ela à mão também, tá, pessoal? Porque eu acho que isso ajuda muito vocês compreenderem meu raciocínio, porque simplesmente eu só mostrar o desenho, tá? Então aqui ela já está pronta aqui, mas eu acho que o de hoje também vai ficar mais bonito. Então, tipos de estrutura cristalina, a primeira que a gente viu é a cúbica de corpo centrado. Agora, a gente vai ver, ó, deixa eu já colar o cubo, a gente agora vai ver a cúbica, também é cúbica, de face centrada. De face centrada. Como é que é esse padrão de organização? É a mesma ideia, gente. Você vai pegar vários átomos no metal, você olha geometricamente, muita gente já estudou isso, você não tem como fazer isso olhando, tá? Você vai ter que aceitar isso de outras pessoas que já estudaram. Geometricamente, você sabe que a menor unidade de repetição é um cubo. Se você fizer vários cubinhos, juntar eles, dá o padrão total como os átomos estão ordenados. E como é que é esse outro padrão? O outro é um átomo no meio e um em cada vértice. Aqui também tem um em cada vértice. Mas lá era corpo centrado, então átomo no meio. Aqui é face centrado, então você não vai ter átomo no meio e vai ter um átomo em cada face. Ó. Então você tem 6 faces. 1, 2, 3, 4. Esses eu fiz tortinho por causa da perspectiva, tá? 5 e 6. Esses são meus 6 átomos. Aqui, pessoal, não dá pra gente exagerar, desenhar eles tão grande que nem na outra, porque senão aí polui muito o desenho, fica difícil a gente entender o que está acontecendo. Lembra que esse é o modelo de esfera reduzida, tá? Da mesma forma que eu fiz lá, eu vou ligar esses caras aqui para melhorar um pouco a compreensão de vocês de qual está em qual, para que vocês vejam que aqui sim, ali precisava dar uma descontinuidade, para que vocês vejam que aqui sim você tem eles em cima realmente da face, ó. Você tem esse cara aqui, ó, ele realmente está, eu não centralizei ele tão bem, mas ele realmente está no mesmo plano que essa face aqui do cubo, tá? E eu acho que essa linha azul ajuda vocês a terem essa ideia aí de perspectiva, tá? Então você consegue fazer isso daqui, ó. Desenhar só um pouquinho maior ali para melhorar a perspectiva. Os outros não precisam. Os outros deixa eles pequenininho mesmo, para que eles fiquem assim meio tortinho, meio desgueio, para que também vocês entendam um pouco melhor que eles estão nas faces, né? Eu acho que isso aí também é outra característica que facilita o entendimento. E aí, ó, vão treinando fazer essas coisas, sabe por quê? Se vocês treinarem fazer um desenho desse aqui, principalmente esse é mais difícil que o outro, quando vocês chegarem para fazer os desenhos de geometria espacial, vai ser muito tranquilo para vocês, tá? Vocês vão chegar lá e vão arrebentar, né? E vocês precisam aí desse desenho, ainda mais no curso técnico, né? E ali ficou muito feio aquele pedaço, ficou muito arredondado. Todos os meus estão ficando meio arredondados, mas aquele lá tá de parabéns, eu vou arrumar ele depois. Ó, percebe que eu estou fazendo sempre uma descontinuidade quando eu encontro uma aresta. Por quê? Para dar a ideia de que está dentro, ó. É assim que você faz uma representação tridimensional de um desenho. Você vai indo, encontrou uma aresta, faz uma descontinuidade. Para dar essa ideia que está dentro. Essa outra figura aqui, que formou com os tracejados, com os vértices verdinhos aí, é um octaedro. É como se fossem duas pirâmides de base quadrada unidas por essas bases quadradas. Estão vendo aí? Esse é mais difícil um pouco de ver. Então, se vocês não conseguirem ver, não tem problema. Ainda mais que o meu ficou um pouquinho arredondado. Vou tentar deixar ele reto, porque o certo é ficar reto, tá, pessoal? Ele está arredondado, eu não sei por quê. Não sei o que eu arrumei de errado aqui, que ele ficou bem arredondado. Vou tentar deixar ele reto. Também não quero perder muito tempo, porque eu não quero passar do horário. Mas é importante eu fazer esses desenhos, pessoal, para o entendimento de vocês, tá? Reparem que sempre que eu encontro com uma aresta, eu faço uma descontinuidade. Tá, ele tá meio arredondado, mas não tem problema não, dá para entender. Então, isso é mais difícil de desenhar. Lá eu desenhei só um átomo no centro, corpo centrado. Aqui eu desenhei um átomo em cada face, face centrada, que é a estrutura CFC. Tá? Não tem nada a ver com o clorofluorocarbono, que a gente aprende na geografia, na química, né? Causador lá do efeito, não, efeito estufa é o gás carbônico. O clorofluorocarbono é causador do buraco na camada de ozônio. Enfim, não tem nada a ver com isso aí, hein? É CFC porque é cúbico de face centrada. Percebam que em cada face, no centro de cada face, tem um átomo. O corpo centrado era só você pôr um átomo ali no meio. O face centrada você tem que pôr um átomo no centro de cada face. É mais difícil. Então, átomo no meio, corpo centrado. Átomo na face, face centrada, tá?
E também, aí agora, perto do resto, vai ser mais tranquilo. Você completa aí os 8 vértices, tá? 4, 5, 6, 7 e 8. E também aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa, menorzinho aqui esse do fundo, que senão vai poluir muito a figura. Porque essa figura, ela já é, como vocês podem ver, naturalmente poluída. Tá vendo? Ela já é aí poluída porque ela tem muito átomo, é um em cada face, são 6, fora os do vértice. Então faz a conta aí, você vai ter que desenhar 14. Mas você tem 14 átomos dentro dessa célula unitária? Não. Vocês vão ver que essa não tem nenhum inteiro dentro. Os 14 aí representados, cada um tem um pedacinho dentro dela. Claro, depois somando os pedacinhos dá 4 átomos inteiros dentro dela. Mas ao contrário do corpo centrado que tem lá um inteirão, o corpo centrado está inteiro ali dentro da célula unitária, aqui se vocês olharem as outras representações, não tem nenhum, ó. Dá uma olhada aqui. Igual a gente fez ali para aquela outra estrutura, vamos ver essa agora. Ó, como é que é a história mesmo? Repetindo aí, hein? Uma barra de alumínio, o alumínio, por exemplo, tem esse formato, ele tem esse padrão de organização, que alguém um dia estudando percebeu, se você cortasse esse cubinho aqui, o cubo é o que se repete aqui, formando a estrutura como um todo. Dá uma olhada no cubo recortado, que átomos caem dentro desse cubo, que átomos caem fora? Vejam que os da face foram cortados no meio. E os do vértice só tem um pedacinho, o pedacinho é igual da outra estrutura, ó. O pedacinho é igual da outra estrutura. Mas esse aqui tinha um inteiro lá dentro. Esse aqui só tem metade em cada face. Olha como é importante o modelo de esfera reduzida, que é o que eu desenhei. É esse, eu ainda liguei esses átomos de dentro para formar o octaedro para facilitar a visualização de vocês. Porque eu não vou desenhar tão certinho assim, né? Então eu tenho que fazer o octaedro para que vocês consigam visualizar. Olha como é importante a esfera reduzida. Aqui eu sei quem foi cortado, olhando esse modelo aqui, que é a célula unitária comum, esfera do tamanho normal. Eu sei quem foi cortado e eu sei quem se toca. Eu estou vendo que aqui ó, é ao longo da face que eles se tocam. Aqui eles não se tocavam ao longo da face. E nenhum tocava o outro, eles se tocavam ao longo da diagonal. Aqui eu estou vendo quem se toca, quem está dentro da célula unitária e quem está fora. Mas a esfera reduzida é muito importante para que eu veja as posições. Ó, esse cara de trás e esse cara da esquerda eu não consigo ver nessa representação. Nesse cara de baixo, ó, vou marcar eles para vocês. Quem eu não consigo ver na representação de tamanho normal? Esse cara eu não vejo, esse cara eu não vejo e esse cara eu não vejo. Os outros eu até vejo, né? Esse aqui de trás eu não vejo também. Bom, mas esse de trás não tem jeito, né? Você não vai ver ele em nenhuma representação. Então acaba sendo importante, ó como o xizinho que eu fiz lascou com a perspectiva do desenho. Eu imagino que vocês estavam conseguindo, pelo menos, mais ou menos, visualizar as posições aqui. Aí eu fiz o xizinho e já lascou. Então agora volta no meu. Vocês já viram, acho que vocês já repararam que eles se tocam ao longo da face. Tá vendo? Então vamos fazer a mesma matemática que a gente fez para o outro. Primeira coisa, número de coordenação. Esse, pessoal, vocês vão ter que aceitar, tá? Teria que fazer um desenho aí com os planos atômicos, super estrombólico. Não dá para ver na estrutura cristalina igual no outro que o 8 toca, mas aqui 12. Cada um átomo desse é tocado por 12. Na figura aqui, você vai ver cada um deles sendo tocado por 4, tá? Você vai ver, por exemplo, esse aqui, ó, ele não é tocado pelos outros, ele é tocado pelos 4 aqui da face. Mas aí ele tem mais 4 do outro lado e vai ter mais 4 que vai encaixar em outro lugar, que acaba sendo difícil de visualizar. Não se preocupem com isso, simplesmente acreditem em mim que nesse tipo de estrutura, cada átomo é tocado, por incrível que pareça, por 12 vizinhos mais próximos, tá? E o parâmetro celular tá fácil, ou o parâmetro de rede, que é mais bonito falar, parâmetro de rede, tá fácil da gente calcular. Por quê? Porque a gente já viu, ó, no slide que todos se tocam ao longo da face. Então você vai pegar um raio desse, se você traçar a diagonal da face, ó, vamos traçar direto a diagonal da face. Olha o que você vai pegar aqui, ó. Você vai pegar um raio desse, 2 raios desse do meio, então R, e mais um raio desse aqui. Tá vendo? Então a diagonal da face aqui é igual a 4R. Eu vou escrever ali para lembrar vocês também, ó. Ó, esse tá uma parte fora, então é um raio só desse aqui, R. Esse aqui tá inteiro, então é o diâmetro, R e R. E esse aqui também só tem metade para dentro, então é o R. Não parece, mas todos se tocam ao longo da face. Não vou tracejar assim para não poluir o desenho, não. Vou deixar só os errinhos, tá? Então, a diagonal da face, então no caso aqui que a gente chamou de Dzinho, não foi? Foi Dzinho, diagonal da face? Deixa eu só voltar, porque quando eu estava preparando a aula ontem, eu fiz outra coisa. Diagonal da face foi a raiz de 2, que a princípio a gente chamou de Dzinho, né? É isso mesmo.
Aqui a gente já jogou direto a raiz de 2. Então, Dzinho aqui, na verdade, que é a diagonal da face, é igual a 4R. Mas assim como a gente já deduziu a diagonal do cubo, que é a raiz de 3, a gente também deduziu a diagonal da face, que é a raiz de 2. A raiz de 2 igual a 4R. Sempre que você for calcular o parâmetro de rede, você isola o A. 4R raiz de 2. E aqui, André, aqui você racionaliza. Aqui você tem um motivo para racionalizar. Você vai ver por quê, vocês já vão ver por quê. O que é racionalizar? Quando você tem raiz embaixo, nunca é elegante deixar a raiz embaixo, tá? Na outra a gente até deixou, porque não ia mudar muita coisa, mas aqui vocês vão ver que vai mudar. Quando eu tenho uma raiz embaixo, como que eu faço para sumir com elas? Eu multiplico a fração, raiz embaixo tem que ser fração, né? Então eu multiplico a fração original que eu tenho por uma outra fração, que ela vai ter a raiz que está embaixo, em cima e embaixo. Eu estou multiplicando por 1. Isso que eu desenhei em laranja é o número 1. É uma coisa dividida por ela mesma, é o número 1. Então não vai mudar o valor. Isso que é racionalizar. Você multiplica uma fração por outra fração. Qual fração? Aqui tem a raiz que está embaixo, em cima e embaixo. Porque qual que é a vantagem? Pessoal, quando você multiplicar 4R por raiz de 2, ficou muito alto ali. Quando você multiplicar 4R por raiz de 2, vai ficar simplesmente 4R raiz de 2. 4R vezes a raiz de 2. Quando você multiplicar a raiz de 2 vezes a raiz de 2, vai ser como se fosse raiz de 2 ao quadrado. Quando você tem um quadrado, seja esteja esse quadrado dentro ou fora da raiz, o quadrado e a raiz cortam. Aí olha o que sobrou. Olha o que sobrou. Essa passagem eu nem vou refazer. Sobrou só o 2 embaixo, certo? Aí você tem um produto em cima que é 4R raiz de 2 dividido por 2. Você pode simplificar o 4 com 2. 4 dividido por 2 é simplesmente 2. 2R raiz de 2. A é igual a 2R raiz de 2. É o parâmetro celular dessa outra estrutura aqui. Não entendi, André? Calma aí que eu vou fazer ali num cantinho a passagem que eu pulei para que todo mundo possa entender, tá? Só aqui, ó. Só no cantinho, para também não desorganizar a conta. O que eu fiz aqui, ó? Em cima ficou 4R raiz de 2. Embaixo a raiz cortou com o quadrado, ficou só o 2. Eu simplifiquei, ó. Embaixo eu dividi por 2 deu 1, em cima eu dividi por 2 deu 2. Está aí a passagem para quem não tinha entendido, tá bom? Agora tá completinha aí a dedução. Deduzimos, então, o número de coordenação a gente só mostrou, né? Na outra deu para ver, deu para contar os 8 átomos que tocam o átomo central. Nessa outra, infelizmente, não dá, tá, pessoal? Nessa outra, infelizmente, não dá. Mas vocês acreditam em mim que é 12. Posso até procurar um desenho. Eu não incluí isso no ano passado, não, mas posso. Agora me ocorreu isso agora. Procurar um desenho onde seja fácil de ver os 12. Mas eu acho que vai complicar. Eu não lembro ao certo, mas deve ter tido um motivo para eu não incluir o ano passado. Não foi preguiça, não. Eu acho que complica um pouco. Se vocês compreenderem essa visualização, já está ótimo. E saibam que essa aqui, ó, é a estrutura do ouro, por exemplo, tá? Mas eu não vou escrever isso, não. Eu vou escrever um material que tem mais aplicação tecnológica. Gente, o que a gente mais usa na indústria, na mecânica, que é o que interessa para vocês que são mecatrônica, é o ferro e o alumínio. Então, eu estou mostrando aí para vocês a estrutura do ferro, eu já mostrei. Agora eu estou mostrando a estrutura do alumínio. Estrutura como? É o padrão de organização, gente. Isso é um padrão que alguém, observando a natureza, observando como que era o átomo, ó, também vou pôr a de hoje, ficou mais bonita que a anterior, né? Pelo menos ficou com... essa aqui ficou bem parecida, né? Mas vou pôr a de hoje, tá? Alguém observou a natureza e viu que esse cubo era a menor unidade de repetição. Para o ferro, os cubos imaginários aí que você desenha para ver o padrão de repetição, ele é assim, um átomo no centro, corpo centrado. Para o alumínio, os átomos são na face, face centrada, e no vértice sempre tem. Mas cuidado, hein, pessoal, que os dos vértices nunca são inteiros. Olha só como é que são as estruturas, ó. Os dos vértices nunca são inteiros, nem para o corpo centrado e nem para a face centrada. Para a face centrada, nem os da face são inteiros. Pessoal, para terminar, vamos fazer um exercício aí. O último exercício, eu vou fazer ele aqui mesmo, ó. Vou fazer ele aqui mesmo. Calcule o volume de uma célula unitária CFC em função do raio atômico. Como é que é a CFC mesmo, gente? Vou fazer um rascunhozinho aqui para vocês aqui no canto, ó. A CFC é a cúbica de face centrada. Então, ela tem os átomos nas faces. Cada face vai ter mais ou menos... Deixa eu fazer direito, tá? Cada face vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Cada face vai ter mais ou menos essa cara aqui. Não, contorno eu quero, pô. Não quero o preenchimento. Cada face vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Deixa eu desenhar os átomos aqui para vocês. Então, você tem aí
um átomo central, vou ter que dar uma aumentadinha nele, depois eu arrumo. Esse aqui que vai tocar ele, esse aqui que vai... Depois eu arrumo esse desenho, que agora o tempo está acabando, também não vou ficar 2 horas fazendo desenho, não segurar vocês. Então você tem mais ou menos assim, a CFC é assim. André, não lembro mais. Não, então volta. Ó. Na verdade, vamos para frente. Depois eu vou mostrar isso resumidamente para vocês. Essa é a CFC. Então, olha como é que é a face dela. Porque o átomo está na face. A CCC, ó, como é que é a face dela. Não é junto, seria ao longo da diagonal, né? O CFC não. Seria ao longo da diagonal do cubo. Aqui o padrão, né, é ao longo da diagonal da face. Nós já definimos aí esse padrão, não vou definir ele de novo, não, a gente já sabe. Mas o ponto é o seguinte, pessoal, se é um cubo, né, só representar aí rapidamente para vocês não esquecerem que não é um quadrado, isso aqui é só a face dele, para vocês não esquecerem que é um cubo. Se é um cubo, qual que é o volume? Ele não quer calcular o volume, ele quer calcular o volume em função do raio atômico. Não liga para esse em função do raio atômico, não, que eu vou explicar para vocês já o que é. Mas ele quer que calcule o volume. Bom, se o parâmetro de rede é A, o volume é A ao cubo. Não é assim? A gente não viu isso a semana passada? O cubo tem 2 arestas iguais. Para eu calcular o volume de um cubo, é só eu pegar o valor da aresta e elevar ao cubo. Acabou o exercício. Agora é hora de se preocupar com em função do raio atômico. Pessoal, quando vocês lerem em física, em matemática, em química, em qualquer matéria do técnico, o termo em função, significa que do lado de lá, a única letra que pode aparecer é o R. Então, se eu quero volume em função de R, né, em função, sei lá, se ele falasse em função de X, a única letra que poderia aparecer seria o X, do lado direito do igual, vamos dizer assim, seria o X. Se ele falasse em função de Y, a única letra que poderia aparecer seria o Y. Se ele falasse em função de T, a única letra que poderia aparecer seria o T. Como é em função do raio atômico, né, o raio atômico a gente já chamou ele de R, né? A gente já chamou ele de R, a única letra que pode aparecer do lado de lá do igual é o R. Está em função... V, que é o volume, está em função de R? Não, está em função de A. A única letra que aparece que eu igualo o V que está do lado de lá é o A. Então isso é o V em função de A. Eu não quero V em função de A, eu quero V em função de R, em função do raio atômico. Ou seja, do lado de lá do igual só pode aparecer o R. Só que a gente já deduziu justamente por essa diagonal, não vou fazer a conta aqui de novo, só vou pôr o valor direto. A gente já deduziu que para essa estrutura cristalina, o A tem uma relação com R de 2R raiz de 2. Acabamos de deduzir isso daí. Se eu substituir ali, o V não fica em função de R, olha aqui, me acompanha aqui, ó. V igual a A. Ó, vou marcar em azul para você visualizar bem. O A não vale isso? O A não vale isso? Então, no lugar do A, vou até fazer em azul para você ver bem que eu substituí. No lugar do A, eu vou pôr o que é igual a A. Ó, a gente acabou de deduzir que para essa estrutura, fazendo aqui pela diagonal da face igual a 4R, fazendo lá as operações matemáticas, racionalização, a gente chegou no slide anterior, ó, A para CFC, e é para CFC aqui, A é igual a 2R raiz de 2. Então, no lugar do A, eu escrevo 2R raiz de 2. Como o volume é A ao cubo e A é 2R raiz de 2, eu tenho que elevar tudo isso ao cubo. Está em azul claro aí é o A. Ó, A é igual a 2R raiz de 2. Então, agora sim. Agora eu escrevi o volume em função do raio, porque a única letra do lado de lá do igual, do lado está o volume, né? Porque você está calculando o volume, calcule o volume. Em função de R quer dizer que do lado de lá do igual só tem o R. É isso que significa em função de R, ou no caso aqui, do raio atômico, tá? Dá pra gente mexer um pouco mais nessa expressão. Vamos lá, então. Se todo mundo tá ao cubo, pessoal, o cubo, a potência de um produto, a gente tá fazendo com quadrado, mas vale para o cubo também. O cubo de um produto é o produto dos cubos. Então, ó, é só eu sair distribuindo o expoente. Pessoal, pelo amor de Deus, hein? Vocês só distribuem o expoente quando for produto. Não vai me fazer isso aqui, por exemplo, A mais B ao quadrado. Ah, o André falou que pode distribuir o expoente, então é A quadrado mais B quadrado. Pelo amor de Deus, nunca você faz isso aqui. Isso aqui tem aquela musiquinha, né? Que na verdade é uma frase. Como que é aquela história? Vocês já aprenderam isso. Só reforçando. Como é que é isso aqui? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Porque aqui tem o mais. No meu caso, é só vezes, ó. Cuidado aí, hein, pessoal? É só vezes. Então, 2 ao cubo, R ao cubo e raiz de 2 ao cubo. O que é cubo, pessoal? O que é pôr um expoente 3? Significa que eu vou multiplicar a coisa por ela mesma 3 vezes. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2.
R ao cubo eu não preciso mexer, seria R vezes R vezes R, mas é letra, não vai ter o que fazer. Então deixa o R ao cubo mesmo. E a raiz de 2 ao cubo é raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, tá? O que vai dar aqui, ó? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Opa, fiz besteira aqui, hein? Agora aqui nesse aqui não tem como apagar, vai ter que ser na base da gambiarra. Só para a gente terminar aí, pessoal, rapidão. Já passei um pouquinho do horário, passei uns 10 minutos aí, né? Na verdade, um pouco mais, porque a gente começa 9h50. Mas só, ó, a gente vai ter pouco feriado, vamos ter feriado aí, vamos perder um monte de aula. Então já tô acabando. Se alguém precisa sair, sai, baixa o vídeo depois, assiste depois, tá? Mas não vou nem baixar a lista de presença hoje. Mas já só para finalizar o raciocínio mesmo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. R ao cubo fica R ao cubo mesmo. Gente, se eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2... Quando eu multiplico raiz de 2 vezes raiz de 2, na verdade essa chave eu pus ali foi à toa, né? Quando eu multiplico raiz de 2 vezes raiz de 2, é como se eu estivesse fazendo raiz de 2 ao quadrado. Se eu tivesse raiz de 2 ao quadrado, sumia a raiz, sumia o quadrado. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá simplesmente 2. E esse raiz de 2, tadinho, não tem o que fazer. Ele fica ali sozinho, porque eu, multiplicando esses dois eu já sumi com a raiz. Então, o outro ficou ali sozinho. Dá para rearranjar mais, ó. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso escrever 8 vezes 2, que eu vou escrever direto 16. 8 vezes 2, vezes raiz ao cubo, vezes raiz de 2. Ficaria até mais bonito eu escrever 16 raiz de 2, raiz ao cubo. Mas assim tá certo também, viu? O número primeiro, a letra depois, ficaria mais elegante. Vou escrever já, vai. Vou escrever já, vai. Eu vou copiar esse coisinho aqui, ó. Pronto. Fica mais elegante se eu fizer ao contrário, ó. E vocês já vão com um negócio mais elegante para casa, ó. Então vai ficar 16, porque eu mudei a ordem, então eu multipliquei o 2 por 8. 8 vezes 2 dá 16. Raiz de 2, para ficar mais elegante, R ao cubo. Então aqui, assim, eu tenho, do jeito que... Aqui já era, né? Aqui eu já tinha. Mas aqui eu abri mais, eu deixei o jeito mais bonito possível, mais elegante possível, matematicamente falando, o cálculo do volume da célula CFC em função do raio atômico. Agora está em função do raio, ó. Está o volume aqui de um lado, e a única letra que aparece do lado do volume aqui eu não quero calcular, a única letra que aparece de lá é o raio. Aqui já estava. Mas eu deixar esse expoente sem abrir não é muito elegante. É mais elegante eu chegar ali até o fim, o expoente abertinho, deixar ele bonitinho, legalzinho. Tá bom, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Distribuir expoente é só quando só tem multiplicação. Quando tem mais, ó, isso aqui é uma heresia, é um crime. Vou botar até 2x para vocês entenderem que o correto, né? Vou até mudar a cor, que o correto é isso aqui, ó. Esse é o correto. Quando você tiver um mais no meio. Cuidado aí, hein? Muito cuidado, tá? Então, beleza, fizemos o exercício. Depois eu vou recortar as outras paradinhas aqui. Ó, pessoal, então a gente encerrou o cubo. Vimos diagonal da face, diagonal do cubo, vimos as fórmulas para calcular a esfera e entramos em célula unitária de fato. Não esqueçam, número de coordenação, número de vizinhos tocantes. Parâmetro celular, relação entre A e R, nós definimos aí para duas estruturas cristalinas. E o fator de empacotamento atômico, nós vamos voltar nele, é o volume dos átomos que estão dentro da célula unitária pelo volume da célula. Então, olha aí, ó, o que eu falei que eu ia mostrar no final da aula. As redes de Bravais, ou Bravais, né? Fala Bravais mesmo. São 14 tipos. Pelo menos meus professores falaram que era 14 tipos. Eu repito aqui, eu nunca contei essa tabelinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eles não mentiram, não. Sempre olhei essa tabelinha e eles falavam 14 tipos. Eu nunca contei, é a primeira vez que eu conto. Sempre repeti isso daí nas minhas aulas. Então, tá vendo? A gente vai trabalhar mais nas cúbicas, porque elas são mais simples de compreender a geometria, né? A hexagonal, que é também uma que vai aparecer bastante, a gente até vai citar ela, mas não vai falar tanto, que é a do titânio e outros materiais assim mais tecnológicos que têm estrutura hexagonal, ela vai ter aí, ela vai estar mais dentro dessa condição aqui, porque não tem o hexágono completo, é como se tivesse 3 vértices do hexágono. O hexágono é 6 lados, tá, pessoal? Então 6 vértices, 1 no meio e mais 6 do lado de cá. Mas a gente vai falar dele só para vocês verem a classificação geral, que as cúbicas aí, né, retículos ou redes de Bravais, né? A rede seria um termo mais amplo para a ideia de estrutura cristalina, tá? A rede descreveria o sistema cristalino. O sistema cristalino cúbico vai ter a rede quebrada em vários cubinhos. Igual a gente falou, menor unidade de repetição, cubo. Cubo é um cubo. Tetragonal vai ter a rede quebrada em vários prismas como esses daqui, tá?
E aí, prisma porque ele tá vendo, uma dimensão é maior, não é igual ao cubo, que as 3 dimensões são iguais. Então você vai ter aí a rede cristalina formada por várias formas geométricas dessa, que vai compor todas as redes cristalinas que são formadas por várias formas dessa, estão dentro do sistema tetragonal, assim como por essa aqui, dentro do sistema ortorrômbico, do sistema hexagonal e trigonal, do sistema monoclínico, mas o sistema cúbico, ou seja, as estruturas que têm a sua rede quebrada em vários cubinhos, é o que a gente vai estudar, tá? Então, rede, só para vocês entenderem, não vou cobrar de vocês, tanto que não está escrito no slide, é o arranjo matemático, é a ideia matemática que eu quebro a minha estrutura cristalina. Então, a rede ali vai ser quebrada em vários cúbicos. Então, é uma rede do sistema cúbico. As redes seriam só as posições. A estrutura cristalina é a rede, é os pontos de rede e mais os átomos. A rede é uma coisa abstrata. A rede é a aproximação geométrica que eu faço. Você fala assim, qual que é o sentido? Eu pego uma estrutura do metal, quebro ela em vários cubinhos, tiro o metal e deixo só os cubinhos. Isso é a rede. É teórico. Tá? É para quem vai discutir aí cristalografia, para quem vai aprofundar nisso aqui. Então, rede é o arranjo geométrico. A estrutura cristalina é tudo. É o arranjo geométrico e mais os átomos, tá? Só para vocês saberem aí. Como agora deve ter ficado um pouco mais claro que a aula passada, os metais são materiais que os átomos estão ordenados, isso a gente já sabia, mas a menor unidade de repetição se chama célula unitária, tá? E a gente já viu isso no começo do ano, mas só repetindo. Essa ordem é possível por quê? Porque os elétrons livres dos metais protege os núcleos iônicos carregados positivamente, anulando as forças eletrostáticas repulsivas. Os núcleos de todos os átomos são positivos. Como que átomos positivos no metal aguentam ficar juntos? Porque tem os elétrons ali no meio que equilibram essa repulsão que aconteceria. Eu mostrei, assim, a gente explicou. Ligação metálica, por que ele é dútil, por que eu consigo mover um núcleo em relação ao outro, porque eu ficar perto, esse positivo ficar perto desse positivo é a mesma coisa que ele ficar do lado do vizinho dele. Isso aqui, ó, a ligação metálica exibe uma natureza não direcional, eu pus aí, mas esquece essa última frase, tá? Isso vai complicar a vida de vocês. O ponto é, lembra, a ordem nos metais é possível, porque os núcleos sim são positivos, mas eles aceitam ficar perto, porque os elétrons equilibram essa carga. As estruturas cristalinas a gente já viu, né? O que a gente chama de célula unitária é como se fosse, vou até escrever isso para vocês, a célula unitária, ó, é como se fosse os blocos de montagem de uma estrutura cristalina. Então, isso aqui é a definição, basicamente, não é nem a definição, né? A definição é a menor unidade de repetição. Mas vamos dizer assim, é uma maneira de vocês entenderem melhor o que é uma célula unitária. A célula unitária seria os blocos de montagem de uma estrutura cristalina. Ó, isso aqui, esses 3 desenhos, representam a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Qual que é a célula unitária? Se você for ver, a rigor é essa, ó. Que é essa aqui que é o bloco de montagem. Se você sair encaixando uma na outra, esses átomos que estão incompletos, eles se completam e formam um todo. Fala, André, mas o átomo quebra no metal? Você tem que ir montando ele? Não, gente, o átomo não quebra. Isso é um arranjo geométrico, é uma divisão teórica para a gente entender. Se você fosse construir um modelo, vamos dizer assim, para representar a sua barra de ferro, aí sim, você poderia fazer vários desses e encaixando um no outro, e aí conforme o encaixe, os átomos iriam se completando. Mas na natureza, não. Na natureza, os átomos estão quietinhos, empilhadinhos assim. Nós, seres humanos, para desenvolver a ciência, que inventamos esse cubo aqui e que inventamos de cortar eles teoricamente, hein, gente? Teoricamente, eles não são divididos, eles não são separados. Essa aqui é uma divisão geométrica, para a gente entender o padrão de organização. Essa seria a menor unidade de repetição no padrão de organização. Mas não é que vai cortar o átomo. Se alguém entendeu isso, me desculpe. Erro meu, eu que não expliquei direito. Não vai, se bem que eu acho que eu falei isso na aula passada, mas repetindo hoje, não vai cortar o átomo, hein? Isso aqui é um arranjo teórico, tá? Para a gente entender. O ser humano fez esse corte, é um corte teórico para a gente entender o padrão de repetição. Mas empilhando vários, você chegaria aí no todo, no modelo, né? Na natureza, você não precisa empilhar vários desses, porque os átomos já estão unidos assim, tá? E os átomos não vão se dividir. No máximo, eles vão se separar um do outro quando você fundir o metal. Quando você fundir o metal, eles vão quebrar essa ordem, tá? Aí, ó, a gente entra nas estruturas cristalinas que a gente já viu. Não vou ficar chovendo no molhado, o desenho que eu fiz foi esse, mas na hora eu já mostrei esses 2 desenhos. Estrutura típica do alumínio. Átomo na face centrada, né? Aí, ó, aqui eu nem coloquei animação, porque a gente já fez a conta na mão, ó. A diagonal é 4R, é um triângulo retângulo isósceles, então é a raiz de 2. 4R é igual a raiz de 2. A gente fez todo o desenvolvimento matemático que no 4R, que é o a raiz de 2, que é a diagonal, né? 4R igual a raiz de 2, a gente simplificaria para A igual
2R raiz de 2 está feito lá à mão já, tá? E aqui o número de vizinhos tocantes que cada átomo tem é 12. É mais difícil ver isso nessa estrutura, tá? Nessa outra, a gente vai ver que é mais fácil ver isso. Ó, cúbica de corpo centrado, átomo na face, face centrada. Átomo no meio, corpo centrado. E nos vértices sempre tem. Nos vértices sempre tem, tá? E é a mesma coisa, hein, pessoal? Bloco de montagem, esse corte é teórico, não existe esse corte na natureza. O ser humano que inventou esse corte, ainda assim, a gente não vai cortar o átomo. Corte teórico só para a gente entender o padrão de repetição. Aqui, ó, você consegue ver facilmente que quantos vizinhos tocam esse átomo aqui do meio, ó, o corpo centrado. 1, 2, 3, 4 em cima e 1, 2, 3, 7, né? Mas tem um de trás ali que você não consegue ver, 8, tá? Aí você faz as esferas reduzidas para ver melhor, para ver inclusive esse de trás aqui. Aqui, ó, os átomos que tangenciam se tocam na diagonal. Então você precisa compreender a diagonal do cubo. Esse slide eu deixei, mas a gente já fez as contas, né? Aqui eu inverti as cores do desenho lá, então não deixem isso confundir vocês. Lá eu fiz com a diagonal aqui da tampinha, aqui eu fiz com a diagonal do chão, selecionei um outro triângulo retângulo, mas é a mesma coisa. Aresta A, diagonal da face A raiz de 2, diagonal do cubo A raiz de 3. Então, ó, desenhando aí dos dois jeitos, esferas reduzidas e esfera de tamanho real, sem cortar a parte do átomo que está para fora, lembra que o corte é teórico, hein? Sem cortar a parte do átomo que está para fora da célula unitária, desenhando os três, ó, a gente vê eles se tangenciando aí ao longo da diagonal. Aí aqui a gente consegue contar, nesse desenho que eu fiz menorzinho, ó, a gente consegue contar que realmente é 1, 2, 3, né? Separando aqui, deixa eu separar com outra cor. 1, 2, 3 e 4 raios, né, ao longo da minha diagonal. Aqui de novo com esfera reduzida, mas aqui mostrando que é 1, 2, 3 e 4 raios ao longo da diagonal. Então aqui 4R é igual a raiz de 3. Na outra 4R era a raiz de 2, porque os 4 raios, né, os átomos se tangenciavam na face. Essa aqui, os átomos se tangenciam na diagonal. Então é 4R igual a raiz de 3, que é a diagonal do cubo. Fazendo os rearranjos ali. Aqui eu racionalizei, ó. Tá vendo? Oh, meu Deus. Aqui eu racionalizei. Ficou pior. Eu prefiro deixar só o A sozinho, passar o raiz de 3 dividindo, A igual 4R sobre a raiz de 3. Esse número é aquele lá racionalizado, tá? Não precisa racionalizar, mas vou deixar aqui para vocês verem que tem os dois. Aqui é só aquele desenho ampliado, tá? Se vocês quiserem, eu desenho de novo aqui, ó. Vou fazer o contrário agora, vou fazer ele em amarelinho, ó. 1. Aí 2. Estou fazendo os asteriscos no centro aí, né? 3. 4. Ao longo da diagonal, eu tenho 4 raios. Ó, vou fazer aqui em roxinho a intersecção. Então, R, 1R, 2R, 3R e 4R. Tá? E, finalmente, repetindo aí, fator de empacotamento atômico é o volume de átomos, é o volume dos átomos que estão dentro de uma célula unitária dividido pelo volume dessa célula unitária. Semana que vem a gente vai fazer exercícios disso aqui, tá? Se vocês já quiserem ir pensando durante a semana, pensa aqui, ó, para a estrutura CFC, quantos átomos tem lá dentro? Em cada face tem a metade de um, ó, é como se fosse cada face como se fosse uma laranja cortada no meio. E no vértice? A que proporção, a que fração do átomo equivale esse pedacinho? É um quarto? É um quinto? É um sexto? É um oitavo? Esse aqui está mais claro que a metade. E esse aqui? Que fração do átomo inteiro ele vale? Se cortar uma laranja com esse formato aqui, como é que vai ficar? Vamos pensando, tá? Semana que vem a gente vê isso, ó. Vê um desenho maior. Quantos cortes você tem que fazer na laranja, no limão, para fazer isso aqui? Você vai espremer um limão? Como que você faz um limão ficar com esse formato? Quantos cortes você faz? Vai pensando nisso aí, tá? Esse aqui tá inteiro lá dentro. Outra mesma coisa. Como que você faz um limão ficar? Ó, esse que tá inteiro dentro é mais fácil. Esse que está na face é metade, é meia laranja, ó, cortou a laranja no meio. Então esse na face é metade, o inteiro é dentro. E o do vértice é quanto? Que fração que é? É menos da metade. Vocês estão vendo que é menos da metade. É um quarto, será? Parece um quarto, né? Não é. Semana que vem a gente vê isso. Pessoal, desculpa passar o horário. Realmente era muita coisa para falar. Obrigado para quem ficou até o fim. E boa semana. Ah, e repetindo. No dia 14, que é terça-feira, vamos fazer uma atividade oral valendo 15 pontos, tá? Eu vou separar ao longo dessas semanas aí o tópico que cada um vai falar, grupos de 5, o mesmo esquema do bimestre passado, mas lembre-se, eu posso fazer perguntas sobre todos os tópicos para qualquer um, tá? Valeu, pessoal, até mais.